Nossa equipe esqueceu nossas cadeiras, Priscila, olha. Vamos carregar esse negócio aqui agora. Descarrega a cadeira. Um pouquinho mais para cá. Para ajudar o pessoal das câmeras. Isso acontece porque é ao vivo, gente. Faz parte. Microfone. Qual microfone? Aqui. Obrigado, Priscila, por estar aqui. Obrigado pela coragem para testemunhar um pouco da sua vida, da sua história. E eu gosto desse momento nessa noite porque Priscila é psicóloga. E o psicólogo dedica sua vida a cuidar de outras pessoas, assim como quem é pastor e tantos outros profissionais que exclusivamente se formam para cuidar dos outros. Mas assim como um pastor e um psicólogo, nós somos seres humanos. Nós temos uma história que nem sempre é a melhor. Apesar de que as pessoas olham para um psicólogo, acham que não tem problema, porque é psicólogo. Olham para um pastor, acham que a vida do pastor é perfeita, porque é um pastor. Nós temos uma história. Nós viemos de uma família que nem sempre foi uma família perfeita. E essa história nos deixou marcas boas e ruins. Então, falar sobre isso hoje é muito bom. Vai nos tornar mais humanos, né? Então, obrigado por estar aqui. Então, vamos começar. Conta para nós um pouco dessa história da Priscila, da infância, adolescência, dessa família de origem da Priscila. Boa noite, igreja. Graça e paz. Bom, eu sou a Priscila, doutora Priscila. Sou psicóloga, sou professora universitária e eu fui uma criança que cresceu em um lar com vulnerabilidade econômica, emocional, estrutural, espiritual. E quando eu estava com 5 anos, vivi, acredito que o primeiro trauma da minha vida, que foi o abandono paterno. O pai foi embora, deixou essa filha para trás com a mãe, e a vulnerabilidade e todos os riscos do abandono vieram juntos. E com mais ou menos, e eu fui vivendo nessa turbulência do abandono com as minhas, sem entender o que uma criança de 5 anos não entende muito isso. Sim. Então eu fui vivendo isso, internalizando e externalizando isso ao longo do meu crescimento, né? E as adversidades foram acontecendo na minha vida. Aos 8 anos eu sofria, acho que o segundo trauma bem mais significativo, que foi um abuso sexual aos 8 anos, e que eu acredito hoje fruto dessa vulnerabilidade, da ausência de uma figura de proteção, como um pai, uma família estruturada, e as situações foram acontecendo, e eu fui crescendo em meio a isso tudo, tentando me estruturar em meio ao caos. E eu fui me tornando uma jovem, uma adolescente, focada e voltada para tentar encontrar um fio de esperança para a minha vida, por conta própria. E eu vi na educação, nos estudos, havia, né, a oportunidade de tentar encontrar respostas para a minha vida, para a minha vulnerabilidade. Então, eu debrucei-me sobre esse caminho dos estudos e fui avançando em relação a isso. Havia muitos porquês. Haviam muitos porquês. Eu perguntava muito, por que o meu pai foi embora, né? Sim. Porque eu só tinha 5 anos, então esse porquê ficava muito martelando em mim, ecoando em mim, me atravessando. Nas festinhas da escola, que eu olhava para o lado e não via o meu pai. Nos dias dos pais, aquela música do Fábio Júnior, pai, aquilo me destruía. Amém. E eu fui crescendo em meio a tudo isso, me tornei uma adolescente também, com vulnerabilidade,
Pela primeira vez eu experimentei álcool, né, na adolescência, em grupo de amigos. Então eu fui e experimentei, por também ter um modelo em casa, por ter uma mãe que bebia muito, e isso me tornou também exposta a fatores de risco em relação a isso. Sim. E eu fui crescendo em meio, normalizando esse mundo, que era o meu mundo, era o mundo que eu conhecia. Sim. Então eu fui tentando me estruturar em meio a tudo aquilo. E a psicologia, então, veio como parte desse desejo de autoconhecimento, de respostas? A psicologia veio... eu precisava encontrar um rumo, né? Eu precisava encontrar algo para fazer na minha vida. E a psicologia eu conheci, enfim, e fui recolhendo informações sobre o que era, do que se tratava. E a psicologia ela veio para eu usar comigo mesma, primeiramente, para eu encontrar respostas dos meus porquês. Por que um pai abandona uma filha? Por que um adulto abusa de uma criança? Sim. Enfim, então eu fui tentando encontrar na ciência respostas, porque era o mundo que eu passei a conhecer, né? Sim. Então, eu me tornei uma cientista do desenvolvimento humano, eu me tornei mestre em psicologia, eu me tornei doutora em psicologia, eu me tornei pós-doutora, fui buscar lá na Europa esse pós-doutorado em psicologia, e eu fui me nutrindo de ciência para tentar encontrar respostas que vieram. Sim. Obviamente, eu não estou aqui negando a ciência, claro, mas vieram respostas, mas sempre em mim faltava algo. Então, eu me blindei, né, de ciência, de conhecimento, de mundo, para poder encontrar respostas para mim mesma. E, obviamente, para os meus pacientes, para as pessoas que entregaram em mim, né, que confiaram em mim como profissional. Sim. E até esse momento da sua vida, você não teve uma vida espiritual, não teve um contato com Deus, assim como a maioria de nós, né? Nós nascemos em um lar, eu gostei da expressão que você me usou, católico por IBGE, né? Eu era católica assim por IBGE. Assim também na minha casa, Sim. Eu fui na igreja a primeira vez, eu tinha, eu acho que 17 anos de idade, eu acho. Não era um hábito da nossa família fazer isso. Então, até esse momento, Deus não era algo tão real, palpável, tão parte da tua vida? Eu não conhecia esse Deus, né? Eu conhecia o Deus e Jesus da sessão da tarde, na época da Semana Santa. Eu conhecia esse Deus da propaganda, o Deus que e muitas vezes a sua imagem é comercializada. Sim. Eu conhecia esse Deus, mas era um conhecimento totalmente fora de mim, não dentro de mim. Então, eu conhecia esse Deus que alguém falou para mim, ou que eu via em alguém. Sim. E ele não fazia parte da minha vida, eu não tinha essa intimidade e nenhum tipo de relacionamento com Deus. Somente para cumprir rituais, por exemplo. Quando eu casei na igreja, talvez hoje eu tenha um entendimento, eu sou casada na igreja católica, sim. Mas eu não tinha um entendimento do que é o casamento na perspectiva cristã, sobre tudo isso que eu estou aprendendo, né? Então, que eu já sei, estou aprendendo mais. Sim. Entretanto, esse Deus ele não fazia. Eu acho que eu casei na igreja, por exemplo, que eu achava bonito o vestido de noiva, pompas e circunstâncias. Claro. Meu marido realizou esse desejo, casamos, então foi para isso, para ter um álbum de fotografias bonito. Eu não tinha noção e percepção do poder da bênção de Deus sobre um casamento. Sim. Então, hoje eu tenho esse entendimento. Amém. Então a Priscila estudou, fez a sua graduação, mestrado, doutorado, fez um pós-doutorado na Europa, tudo voando, caminhando muito bem, tudo espetacular. Disparando. Aí você volta da Europa e você usou uma palavra assim: aconteceu um tsunami na minha vida. Eu voltei da Europa em 2022 e... Uma dor. Eu voltei empoderadíssima. A pós-doutora em psicologia. Pós-doutorado. Pós-doutorado e
se eu pudesse usar uma camisa, eu sou pós-doutora. Então, inflando isso, né? Claro. Nunca fui arrogante, mas existe, sim, quem é da... Enfim, acaba que desenvolve naturalmente isso. E, A gente descobre o ego dentro. de certa forma, Que é natural. É um orgulho, Que de ter, e é para mim. Sim. Isso sim. é muito orgulho para mim. Falar que eu alcancei tudo isso, e isso me trouxe estabilidade, Claro. me trouxe tranquilidade. Eu fui buscar nos estudos respostas e certezas que uma infância vulnerável não me deu. Então, Deus não fazia parte desse plano. Sim. Ele não fez parte desse plano. Sim. Pelo menos eu pensei que ele não fizesse. Sim, claro. Então, em 2022, quando eu voltei, em 2023, acontece algo na minha vida que me desestabiliza totalmente, emocionalmente, me desorganiza, me tira a rota, me quebra de uma maneira que eu nunca imaginei como eu, doutora, pós-doutora, pudesse passar e não pudesse resolver a situação, né? Eu sabia, eu era dona do conhecimento, né? Então, eu achei que o que aconteceu comigo, de forma muito pessoal, eu achei que isso nunca pudesse acontecer comigo. Logo comigo, né? Uhum. Logo Por que comigo? Por que comigo? A pergunta, e eu né? perguntei várias vezes, mas por quê? Poxa, está tudo tão bem, mas por que isso tem que acontecer? Sim. E muitas vezes eu me voltei para esse Deus que eu não conhecia e fiquei com raiva. Pô, Deus, eu passei por tanta coisa, fui abandonada, fui abusada, e agora isso, né? Então, isso me desestruturou. Foi inacreditável mesmo o que eu vivi, e eu não soube como lidar com todo o conhecimento que eu tinha. Eu não soube. Foi insuficiente para a dor, Foi né? suficiente. A dor era muito grande. Foi muito desestruturador o que eu vivi. E muito difícil enfrentar tudo isso só. Sim. Só. Foi nesse momento que você pensou em não viver? Nesse momento de muita vulnerabilidade, de muita dor. Quando a gente está com dor, a gente quer se livrar da dor. Sim. De alguma maneira. E algumas situações podem ser gatilhos para transtornos, por exemplo, que talvez eu não soubesse que eu tivesse. Então, eu me vi ansiosa e quase depressiva. Né? Mediante o que aconteceu, me vi muito vulnerável emocionalmente. E, nesse momento de dor, vem o pensamento, Claro. não vale mais a pena, eu não quero viver mais em meio a essa dor. Nada mais tem significado para mim, tem sentido. Então, houve uma ruptura em mim, em que eu ficava olhando para um lado e para o outro. Eu disse, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu me senti incapaz. Com tanto conhecimento, eu me senti incapaz de superar o que eu estava passando. Incapaz, eu não sabia o que fazer. E como foi que Deus chegou nesse momento? Deus chegou através daquela moça, bem ali, a Débora. A Débora... Tinha um anjo no meio do caminho. Tinha um anjo. A Débora foi colocada estrategicamente lá na minha sala, na universidade, e por 3 anos ela conviveu comigo como estagiária de psicologia, e sem falar de Deus para mim, mas ela estava ali secretamente já trabalhando. A gente fala que a Débora é agente secreta do Senhor. Ela estava ali e ela nunca havia falado de Deus para mim. Então, quando veio o tsunami, e também porque ela respeitava muito essa fronteira entre fé e ciência, e havia ali um certo respeito. O ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho. Então, ela sempre desenvolveu brilhantemente o papel dela como estagiária de psicologia e também como agente secreta do Senhor. Porque quando veio o tsunami e ela viu a brecha, foi quando ela disse, agora é minha vez. Agora eu vou te falar do meu mundo. Eu estou aqui aprendendo o teu mundo e agora eu vou te falar do meu mundo. Amém. E eu vim conhecer esse mundo quando eu entrei por aquela porta toda quebrada, triturada, dilacerada. Eu não sei nem como eu cheguei. Como foi que eu cheguei aqui, Débora? Ela me trouxe. E aí eu conheci
o reino de Deus e eu conheci uma família, fui recebida com amor, com compaixão, fui recebida com escuta acolhedora, fui recebida com tanta intimidade por pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E aquilo me constrangia de uma maneira sobrenatural. Eu falei, quem é esse pessoal aqui que quer me amar tanto, que diz que me ama? E eu não sei, né? Hoje eu não me sinto mais amada. Né? Eu pensava comigo, eu não me sinto mais amada por nada, nem por ninguém. E eu recebi muito cuidado e muito amor aqui. Então foi através desse plano perfeito que começou há 2 anos atrás, antes da tsunami, 2 anos antes da tsunami vir, Deus já estava trabalhando ali quando colocou ela no meu caminho. Então nós podemos afirmar que Deus usou esse tsunami, essa dor, para trazer você de volta para Ele. Eu tomei essa consciência aprendendo sobre o reino de Deus, e tem um louvor que me toca muito, que diz assim: você me leva ao deserto para falar de amor. Então, eu disse que eu não ia cantar, eu cantei, viu? E aí, esse louvor, ele falava comigo de uma maneira sobrenatural. Sim. Porque eu não sabia nem o que para mim deserto, só havia o deserto do Saara. E eu vi aprender sobre qual deserto. O deserto que eu estava passando naquele lugar foi onde Deus olhou para mim. E Ele falou de amor, Ele falou de amor para mim através de vocês, através dela, através dos meus irmãos, através das pastoras que cuidaram de mim, pastora Meire, pastora Elke, pastora Melry, da Débora, dos meus irmãos que estão aqui, do Senhor que me ouviu. E eu passei a conhecer esse reino, porque eu só vivia no meu mundo. Amém. No meu mundo, o mundo da ciência, o mundo em que eu achava que todas as respostas eu já tinha alcançado, e eu vi que não. Então eu vi que foi no deserto que eu fui alcançada, resgatada. Amém. Resgatada. Amém. Um resgate, porque quando eu falo resgate, eu vivia em um mundo, e eu vejo que esse mundo fez tudo isso comigo desde quando eu era criança. Sim. Onde havia a maldade, o abandono, onde houve o alcoolismo, onde veio a traição. E quando eu vejo a sua palavra, e o Senhor traz isso aqui, Jesus, eu era tão soberba no meu empoderamento que eu disse assim, por que eu, né? E quando eu passei a conhecer tudo que Jesus passou, foi traído, foi dilacerado, eu me envergonhei. Quem sou eu para não passar pelas dores desse mundo? Se Ele se fez carne para passar por essa dor, né? Sim. Então, isso me ajudou de uma maneira sobrenatural, e quando eu permiti, eu comecei a ver o sobrenatural se manifestar na minha vida. Amém. Aí na igreja veio depois o Águas Vivas. Antes veio o encontro com Deus. Encontro com Deus. Eu me permiti passar por todo o processo. Então veio o encontro com Deus. E depois veio o programa Águas Vivas. Né? E eu fui tão cuidada de uma maneira tão particular no programa Águas Vivas, que eu vi ali algo que, às vezes, no próprio consultório, eu vejo, demora anos para acontecer um processo, por exemplo, de análise, de cura, de libertação. Então, muitas dores minhas, da minha infância. E olha, eu fazendo terapia desde que eu me entendo como psicóloga, há 20 anos. Sim. Então, não que a terapia em si, mas eu vi o poder do Espírito Santo agir. Sim. Através de pessoas tão amáveis, tão queridas, tão simples, e que vieram cuidar de mim de uma maneira muito, muito particular. Então, sim, o programa Águas Vivas, ele veio fazendo em mim isso. O Águas Vivas, para quem não conhece, gente, é um programa na igreja de cuidado espiritual
que acontece uma vez por ano durante 4 meses, um acompanhamento bem próximo, bem profundo, que possibilita a mim e a você ressignificar muita coisa da nossa vida. Então, quem sabe um dia você tenha o desejo de fazer parte disso. E no Águas Vivas, teve alguma experiência ou palavra que marcou a tua trajetória, essa transformação toda, que você lembra? Tem uma palavra, na verdade, que eu escutei desde o primeiro dia. Eu te amo. Então, eu ouvi muito isso da boca dos meus irmãos e eu ouvi Jesus falando para mim isso no Águas Vivas. Sério? E foi a partir desse ouvir que eu comecei a me relacionar com o Pai. Eu comecei a ver Deus como Pai, comecei a ouvir Jesus e ter esse processo de mais intimidade. Então, para mim foi sobrenatural, porque a palavra Pai era uma desconstrução na minha vida, porque eu não tive o Pai terreno, quer dizer, o Pai presente. Então, sim, o vínculo com a figura paterna era muito fraco. Então, eu não chamava Deus de Pai. Eu não chamava Deus de Pai. Entendi. Eu achava clichê, porque eu não entendia o significado da palavra Pai. E hoje eu entendo o que significa o significado da palavra Pai a partir da perspectiva do céu. Amém. Do céu. Quem é Jesus Cristo hoje para a Priscila? Como é o relacionamento da Priscila com esse Jesus, com o Espírito Santo hoje? Eu tenho buscado todos os dias me tornar cada vez mais próxima e cada vez mais íntima. Mas eu entendi que Jesus, ele é o meu psicólogo, ele é meu advogado, ele é aquele que luta por mim, é aquele que vai e enfrenta os meus fantasmas, os meus demônios, é aquele para quem eu recorro nos momentos de dor, né? Então, Jesus, para mim, é a figura principal na minha vida. Amém. Na minha vida, Jesus é a figura principal. E falar sobre isso, às vezes, para quem é seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai, isso, para quem não é desse mundo, para quem não conhece esse mundo, isso impacta. Isso impacta, né? Mas é um processo, eu entendo que assim como é um processo em mim, também é um processo neles. Sim. E quando você entende que é um processo, você descansa. Porque quando você se converte, você quer converter a família toda instantaneamente. Porque você quer que todo mundo experimente esse amor. E eu quis, com a força do meu braço, fazer isso. E muitas vezes eu me frustrei, eu me aborreci, eu me chateei. E eu entendi hoje que eu preciso descansar. Descansar no Senhor, que eu sei que Ele vai fazer. Amém. E eu não sei quando é, mas eu sei que Ele vai fazer. Amém. E essa é a certeza que Ele faz. Amém. Essa é a certeza que Ele faz. Obrigado, Senhor. Amém. Eu não tenho dúvida. Ele fez em mim. E Ele pode fazer em cada pessoa que está aqui. Ele fez, porque talvez eu era a pessoa menos provável para estar aqui hoje. E eu estou aqui. Deus pegou a minha dor e transformou nesse testemunho. Amém. Ele transformou nesse testemunho que eu quis fugir, porque o meu lado humano muitas vezes veio a acusação: você é uma fraude. O que você vai fazer lá naquele palco? Eu compartilhei com o pastor isso, a minha tensão, o meu medo, a minha angústia. E ele me acolheu mais uma vez e me fez entender que eu estou no processo. Eu estou no processo. Eu não sou melhor do que ninguém. Sim. Eu não sou melhor do que ninguém e eu estou no processo. Eu vivo isso e eu quero isso. Mas eu também gosto de estudar e em função disso agora eu estou fazendo teologia. Estou estudando porque eu gosto de entender e aprender. O terreno que eu piso eu gosto de aprender, então eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade novamente de teologia. Isso para mim tem sido muito bom. Porque associa duas áreas que eu amo. Claro. Agora Deus, sim, e estudar. Então nós podemos afirmar literalmente que Deus usou o tsunami para trazer você. A
A palavra porquê mudou para quê. Hoje eu entendo o para quê. E transformou a sua dor num testemunho. Transformar a minha dor em um testemunho. E falar disso hoje, para mim, revela que eu estou no caminho certo. Amém. Antes já seria improvável para mim falar. Muitas vezes aqui na sala de aconselhamento eu me derramei, eu me debrucei, eu chorei. Com a Débora, muitas vezes ela me acolheu, me enxugou as minhas lágrimas e vocês me fizeram entender que Deus pegou as minhas lágrimas, Ele acolheu cada uma delas. Amém. E isso para mim vem me curando a cada dia. Amém. Tem momentos de fraqueza, de às vezes os porquês voltarem. Sim. Mas é entendendo que é para quê e não por quê. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?